Bolo de fubá ou bolo de milho é uma das guloseimas mais apreciadas pelos nordestinos nas festividades juninas. Uma receita simples de fazer com materiais que você tem na sua cozinha e uma ótima opção para o cafezinho da tarde na roda de amigos ou no café da manhã. Pegue papel e caneta e aprenda conosco como fazer um delicioso bolo de milho. O bolo de fubá é uma das receitas mais deliciosas e populares das cozinhas brasileiras e do meio rural. Vai bem no cafezinho da tarde, pela manhã ou até mesmo na rodada de amigos. Simples e rápido de ser feito, geralmente é utilizado o liquidificador para auxiliar no preparo. Genuinamente junino, a massa tem uma textura cremosa e seu sabor é delicado e ao mesmo tempo marcante. As receitas de bolos de milho, em geral, se espalham rapidamente pelo Nordeste e Sudeste do país. E cá para nós, quem em nossos meios nunca se deliciou com uma guloseima como essa? Muito bem, depois que o programa Balsas Rural exibiu a reportagem com a dona Dedé do Bolo, ensinando uma receita de bolo caseiro de tapioca, o famoso bolinho branco ou bolinho cacete, como é conhecido no Maranhão e toda a região Nordeste, o programa Balsas Rural recebeu inúmeras ligações e inúmeras mensagens via WhatsApp e também pelas páginas da Aquários Publicidades e Produções do Facebook e também pela página do programa Balsas Rural no YouTube, solicitando que pudéssemos passar para os nossos telespectadores mais receitas aqui do Nordeste. E dessa vez, nós não fomos atrás de nenhuma rainha do bolo ou a dona Dedé do Bolo, como é conhecida aqui na nossa região. Quem vai fazer a receita do bolo para vocês de hoje sou eu, aqui direto da minha cozinha. O bolo que nós vamos fazer hoje é um bolo muito simples, muito gostoso, muito apreciado no período do mês de junho, que é as festividades juninas, o famoso bolo de fubá ou um bolo de milho verde com flocão. De receita simples e fácil de preparar, vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar para a nossa receita de hoje praticamente uma forma untada com margarina e trigo, uma lata de milho verde, tá? Essa latinha de milho verde, né? Geralmente se busca na roça o milho, mas aqui hoje nós preferimos comprar no mercado uma lata de milho verde, sendo que essa mesma lata de milho verde nós estamos utilizando para fazer as outras medidas. Com essa mesma lata nós vamos tirar uma medida de flocão, uma lata de flocão, uma lata de leite, tá? Ou 250 ml, ou 250 gramas de açúcar, que é a mesma medida, uma lata de açúcar, meia lata de óleo de soja, uma colher de fermento, 3 ovos e um leite condensado para fazer a cobertura do nosso bolo. Se você preferir também adicionar na receita aí em casa é opcional, você pode adicionar também coco ralado. Vamos à quantidade dos ingredientes. Uma receita suficiente para 10 pessoas é necessário uma lata de milho verde. A mesma lata você vai usar para uma medida de leite, uma medida de açúcar, uma medida de flocão, meia medida de óleo, 3 ovos inteiros, uma colher de sopa de fermento em pó, margarina e farinha de trigo para untar. Anotou a nossa receita? Muito fácil, né? Para iniciarmos a nossa receita do nosso bolo de fubá, a primeira coisa que nós vamos fazer antes de iniciarmos a preparar o nosso material é untar a forma, né? Como ele é um bolo de liquidificador, você vai untar a forma com margarina, tá? Ou manteiga da sua preferência. Usa um pincelzinho. Quando se faz em casa, geralmente usa a própria mão para fazer, porque você já sabe dos seus cuidados de higiene, muito simples, tá? Você vai untar a forma e adicionar um pouquinho de trigo para que ela não grude na hora de assar. Feito esse processo, o segundo procedimento antes de batermos o nosso material é aquecer o forno, para quando a gente terminar de bater o bolo, o forno já está pré-aquecido. O forno ele tem que estar pré-aquecido a uma temperatura de 220, não há necessidade de 260 ou 290 graus, porque é um bolo de fubá, ele não precisa ser assado em alta temperatura, é coisa rápida. Feito isso, nós vamos bater o nosso bolo de milho verde e quando terminarmos de bater a receita, no liquidificador o forno já vai estar no ponto de colocar o bolo. O preparo é todo muito fácil.
Basta ter em sua casa um liquidificador. Depois do forno já ligado, nós vamos adicionar os ingredientes ao liquidificador. A primeira coisa que você vai adicionar é o leite, tá? O leite não precisa estar quente, um pouquinho morno já é o suficiente. Você adiciona o leite, a medida de milho verde, o açúcar, o flocão e meia porção de óleo de soja. Você vai adicionar os ovos. É importante que você quebre os ovos em um vasilhame para que não vá nenhum ovo estragado, tá? A medida de ovos são 3 ovos. Fechar o liquidificador, como é um bolo de milho, e bater até a massa ficar homogênea. Geralmente você bate ele por 5 minutinhos, porque ele não dá muito trabalho de bater, né? Você pode ver aqui, ó, que ele tá ficando já uma massa meio cremosa, tá? Mas é necessário que o milho, o fubá, o flocão, ele dissolva bastante, tá? Deixa bater mais um pouquinho até desmanchar o flocão. Ok, 5 minutinhos batendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui que a massa ela é um pouco fina por conta do milho verde, ó. Dá uma olhada que a massa ela fica um pouco fina por conta do milho verde. E o segredo vem agora. Uma colher de fermento. Ele é o segredo do bolo para que ele dê mais uma consistência na massa. Como o fermento ele é rápido, você não precisa bater. Você vai apenas pulsar por alguns segundos. 1, 2, 3. Não há necessidade de bater o fermento para que não estrague. Você já vai ver como mudou a consistência da massa. Já está um pouco mais dura, ó, por conta do fermento. Feito esse processo, você pode acrescentar também aqui 2 ou 3 colherzinhas de coco ralado. No nosso caso aqui não é necessário, porque eu vou usar o coco ralado juntamente com o leite condensado para fazer uma cobertura. Feito esse processo, você vai adicionar na forma já untada, tá? Pode ir devagarinho. Feito esse processo, depois de colocado o bolo na forma já untada, vamos levar ao forno que já está pré-aquecido a uma temperatura aí de, como eu expliquei para vocês, entre 220 a 240 graus. No forno, a essa temperatura, ele vai permanecer aí em torno de 35 a 40 minutos, para depois a gente retirar o bolo do forno. Um detalhe importante, gente, o bolo ele já está em torno aí de 20 a 25 minutos assando. É importante fazer o teste do palito. Geralmente as pessoas usam uma faquinha, mas aqui eu uso um palito para saber se o bolo já está no ponto de ser retirado. O forno já está bem quente, você vai com muito cuidado. Ó, a gente observa que ele ainda não está no ponto, né? Quando o bolo está assado, ele não gruda no palito. Aqui você pode ver que ele ainda está mole, mas está aproximadamente ainda 20 a 25 minutos. Depois do reloginho rolar mais aí 25 minutos na sua tela, a gente observa que o bolo já está praticamente assado. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, olha só, fazer o teste aqui e a gente observa que cresceu bastante o bolo, ó. Não está mais grudando no palito, é sinal que o bolo já está assado e está bem douradinho. Um pouquinho quente, porém, esse é o segredo do bolo de fubá. Vamos deixar esfriando aqui mais 10 minutos para a gente desenformar e fazer a cobertura do nosso bolo. Enquanto o bolo está esfriando, nós vamos preparar um cafezinho aqui da hora, né? Para deliciarmos com esse bolo de fubá. Tá? Um cafezinho rápido, café de cafeteira que não demora muito. Dizem que é café de preguiçoso. E vamos aguardar aqui um pouquinho, que é o tempo que o bolo já está frio. Bom, o bolo já se passou já aqui alguns 10 minutinhos. Já esfriou o bolo. Já dá pra gente tentar desenformar ele aqui agora, que é o segredo, né? É sempre bom você soltar ele antes um pouquinho. O café tá começando aqui já. Sempre bom você desenformar ele, soltar ele um pouquinho antes de virarmos, né? Já acho que já tá solto pra gente ir pra nossa cobertura. Olha só, esse é o segredo
pra gente tentar virar. Tá um pouquinho quente ainda. Mas vamos tentar soltar ele aqui, né? Olha só. Tá bem macio o bolo de milho. Um pouquinho quente ainda, é lógico. Como a cobertura é na parte superior do bolo, nós vamos tentar voltar ele novamente. Olha só. Para que o bolo não quebre. E está pronto o nosso bolo. Nós vamos adicionar agora, como eu falei para vocês, um leite condensado. Para quem gosta de leite condensado, é interessante. Pode jogar bastante, não tem a pena não, tá? Você vai pegar o coco ralado e vai colocar em cima do seu bolo de fubá com milho verde. Pode servir com cafezinho, com refrigerante. Tá aqui, essa é a receita do programa Balsas Rural de hoje. Bolo de milho verde com flocão, o famoso bolo de fubá, com cobertura de leite condensado e coco ralado. Tá apetitoso, você pode dar uma olhada aí, tá muito bonito. Resta saber agora se tá tão gostoso quanto bonito, né? Olha só a textura do bolo de milho verde com fubá. Tá aqui, nosso bolo de milho verde com flocão, o famoso bolo de fubá, receita do programa Balsas Rural de hoje. Nada mais justo do que degustar um cafezinho com um bolo de fubá, receita do programa Balsas Rural, para os nossos telespectadores. Cafezinho da hora e um bolo de fubá que eu acredito que esteja muito delicioso. Tá servido?